Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. É com gratidão a Deus por você estar conosco que estamos iniciando o programa de hoje. Acomode-se e acompanhe a leitura deste texto bíblico. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Estamos estudando o ensino maravilhoso de Jesus sobre oração. Nesse texto que acabamos de ler, Jesus está ensinando seus discípulos a orar, e é por isso que não a chamamos de oração do Pai Nosso, e sim de oração do discípulo. Jesus ensinou esta oração para os discípulos fazerem. A oração que ele próprio fez está registrada no capítulo 17 de João, quando ele orou no jardim do Getsêmani. Nesta passagem de Mateus, Jesus está ensinando aos seus discípulos um modelo de oração. Como já comentamos nos primeiros parágrafos, Jesus comparou a oração dos seus discípulos com a oração que os escribas e fariseus costumavam fazer. E aqui, mais uma vez, vemos a comparação entre a justiça dos religiosos e a justiça dos discípulos. A justiça dos líderes religiosos era horizontal e a dos discípulos vertical. A justiça daqueles era exterior e a dos discípulos interior. Baseados neste parágrafo, podemos dizer que a justiça dos escribas e fariseus era temporal, a dos discípulos de Jesus, eterna. Em outras passagens, podemos perceber que grande parte da justiça dos escribas e fariseus era firmada na tradição, enquanto que a justiça dos discípulos de Jesus era firmada nas Escrituras. Resumindo tudo isso, podemos dizer que a justiça dos líderes religiosos, dos escribas e fariseus, era hipócrita e que a justiça dos discípulos de Jesus deveria ser verdadeira. Isso aparece aqui em Mateus 6, quando Jesus fala sobre dar. Neste parágrafo, no qual Jesus fala sobre a sua justiça, encontramos, além do ensino sobre oração, a referência ao jejum. A justiça do discípulo de Jesus deve ser verdadeira e não hipócrita. A primeira coisa que Jesus ensina sobre oração é que ela deve ser vertical e não horizontal. A oração não deve ser feita para ser vista, nem ouvida pelos homens. A oração nunca deve ser dirigida a algum homem. Uma vez aconteceu uma importante convenção na cidade de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E no dia seguinte à convenção, um repórter, claro, sem perceber o que estava fazendo, escreveu um artigo no jornal dizendo que o bispo fulano de tal fez a oração mais bonita que uma plateia já ouvira na cidade. Às vezes as pessoas fazem orações para a plateia, e Jesus não considera estas orações verdadeiras. Isso também acontece em pequenas reuniões, quando fazemos orações sem perceber que não estamos falando com Deus, na verdade estamos querendo mandar algum recado para alguém que está ali à nossa volta. Ouvi a história de uma mulher que estava orando e na oração citou um monte de referências bíblicas. Depois da reunião, seu pastor disse: "A senhora não acha que Deus já sabe onde todos aqueles versículos se encontram na Bíblia?" E ela respondeu: claro que o Senhor sabe, mas as pessoas que estavam na reunião, elas não sabem.
Isso deve servir de desafio para nós, principalmente quando fazemos oração pública na frente de muitas pessoas. Para quem nós estamos dirigindo a nossa oração, hein? Estamos realmente falando com Deus, conduzindo as pessoas ao trono da graça através da oração? Ou será que estamos nos dirigindo para quem está ouvindo a nossa oração? Muitos pastores, ao invés de orar, começam a pregar na oração. Este é o desafio que Jesus coloca diante de nós neste ensino sobre oração, nos primeiros parágrafos do capítulo 6 de Mateus. Já comentamos que Jesus disse que não precisamos fazer uso de repetições. Quantas vezes precisamos falar a mesma coisa para Deus? A ênfase aqui é dada sobre vãs repetições. Seria difícil fazer uma oração original cada vez que nos sentamos à mesa e agradecemos o alimento. Jesus não está dizendo que a oração tem que ser original para ser verdadeira. Não é errado repetir a mesma oração. Esta oração, a qual chamamos de oração do discípulo, pode ser repetida várias vezes e ser feita de coração. O mais importante é que não seja uma vã repetição, mas que as palavras façam sentido. Devemos nos lembrar que a oração do discípulo é feita em cima de duas proposições citadas no versículo 8 do capítulo 6 de Mateus. O Pai sabe do que você precisa, e você não sabe do que precisa. Você pode achar que sabe, mas, na verdade, não sabe tudo que o Pai sabe que você precisa. Vocês orem assim. E a maneira de orar é lembrando estas duas proposições. Você não sabe do que precisa, mas o seu Pai no céu sabe. Por isso, peça deste jeito. Se você fizer esta oração modelo, a oração do discípulo, ou como muitos falam, a oração do Pai Nosso, conforme vimos no último estudo, estará apresentando a Deus 7 petições. As 3 primeiras são providenciais e as 4 seguintes pessoais. Antes de você fazer as 4 petições pessoais, dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe cair em tentação e livra-nos, você enfoca 3 vezes o Pai do céu, teu nome, teu reino e tua vontade. É isso que eu realmente quero. Teu nome significando a essência de quem o Senhor é. Eu quero que o nome do Senhor seja santificado no mundo. Eu quero que o teu reino venha à terra. Eu quero que o Senhor governe sobre os corações dos homens, a começar do meu. Eu quero que a tua vontade seja feita nos vasos terrenos, como é feita no céu. Você declara isso na sua oração. Depois você ora: Pai, a glória sempre será para ti, porque o poder vem de ti e o resultado pertence sempre a ti. Teu é o reino. Não importa qual seja o resultado desta oração, pertencerá ao Senhor. Entre esta perspectiva providencial, no início da oração e final dela, existem as petições pessoais. Dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe cair em tentação e livra-nos. Quando oramos dá-nos, é como se estivéssemos dizendo: Pai, estes são os meus pedidos, mas se tudo isso não resultar na glorificação do seu nome, no engrandecimento do seu reino, nem na sua vontade, então eu não quero nada disso. Eu vou fazer os pedidos que eu acho que preciso e que desejo muito, mas eu só os quero realmente se eles se encaixarem nessa perspectiva providencial. Eu gosto muito da conclusão desta oração. O poder vem de ti. Por isso o resultado sempre pertencerá a ti, será teu. E a glória será tua. Se você orar desse jeito, na minha opinião, não terá como errar, porque não sabemos qual é a vontade de Deus. No último estudo comentamos que a base de todo este ensino é: o seu Pai sabe, mas você não sabe. Se orarmos assim, não temos como errar, porque se o que estamos pedindo não for da vontade de Deus, então não queremos. Acho que este é um jeito maravilhoso de orar. Nós não entramos em nosso quarto com uma lista de coisas que Deus tem que fazer. Não estamos dando instruções ao Deus Todo-Poderoso. Entramos em sua presença com uma folha em branco, prontos para recebermos instruções. Vamos agora enfocar essas 7 petições mais de perto. Santificado seja o teu nome. Que pedido maravilhoso! Os nomes de Deus nas Escrituras são um fascinante assunto para ser estudado. A Bíblia apresenta vários nomes para Deus e todos eles falam alguma coisa sobre quem Ele é. Alguns nomes dizem:
que Ele é um Deus de paz, outros que Ele é um Deus que cura, outros ainda que é o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus onipresente. Se pesquisarmos todos estes nomes de Deus, descobriremos que cada um diz alguma coisa sobre Deus. O Deus que era, o Deus que é e o Deus que sempre será, Deus Jeová. Estudando os nomes de Deus, vemos que cada um deles traz uma revelação da essência de Deus, do seu caráter e do seu ser. O caráter de Deus não é feito apenas de uma característica. Ele é como as cores de um arco-íris. Existe um conjunto de atributos de Deus que falam algo da essência de Deus e do seu caráter. Deus é amor, mas isso não é tudo. Ele também é justiça perfeita. Existe também a ira de Deus. Deus é um Pai amoroso. É assim que devemos nos dirigir a Deus nesta oração. É maravilhoso pensar que Deus é pessoal. Deus não é uma força, como a gravidade ou alguma coisa parecida. No Velho Testamento vemos que Ele é o pastor, o grande pastor. Com um pouco de conhecimento sobre como pastorear ovelhas, podemos dizer que Deus é muito pessoal. Jesus afirma que Deus sabe o número de fios de cabelos da nossa cabeça. Somos muito importantes para Deus e cada detalhe minucioso da nossa vida é importante para Ele. Por isso devemos nos dirigir a Ele como Pai. Tem gente que tem dificuldade de se dirigir a Deus em oração chamando-o de Pai, porque o seu pai terreno não foi um pai como deveria ser. E quando se dirige a Deus como Pai, associa a figura do Pai terreno com Deus. Por isso é importante se dirigir a Deus como Pai nosso que está nos céus. Deus é o Pai do céu, perfeito. Ele é tudo o que você sempre desejou que o seu Pai terreno fosse. Por isso, nos dirigimos a Deus como Pai que está nos céus. E a nossa primeira petição é que o nome dele seja reverenciado, que o nome dele seja santificado. Mas que pena, o meu tempo hoje já se foi. No próximo programa vamos continuar estudando esta oração que chamamos, lembre, a oração do discípulo. Bom, eu espero por você para o nosso próximo programa. Até lá, Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.